palavra. Boa noite, gente, de novo. A paz do Senhor. Estão me ouvindo bem? Às vezes eu não pego o microfone aqui direito. Gente, eu sou a Josiele, mas todo mundo me chama de Josi, né? Estou aqui na igreja há um bom tempo, mas eu acho bom falar, né? E, bom, irmãos, quando o pastor Jair me chamou para trazer a palavra aqui para vocês, meu coração deu aquela trupicada um pouquinho, né? Porque é muito difícil a gente sair da nossa zona de conforto, né? Se colocar diante de pessoas para entregar a palavra do Senhor. Eu tenho um temor muito grande mesmo, de Deus. Temor de não fazer a obra dele. E por isso que eu aceitei, e porque o Espírito Santo vem me incomodando há um bom tempo sobre evangelismo. Sobre entregar a palavra de Deus mesmo para as pessoas, sabe? Até porque em um momento assim muito difícil da minha vida, onde eu estava me questionando sobre quem é Josiele, né? Quem é a Josi? Além de mãe, né? Agora mãe. Além de esposa, além de filha, além de amiga. Quem é a Josiele? E aí eu devolvo a pergunta para vocês. Se perguntem, quem são vocês? Quem é a Rosiane? Né? Quem é a Ana Márcia? Se perguntem. E eu tenho um negócio muito grande assim, com a questão de propósito. E quando eu fui conversando com o Espírito Santo e tudo mais, ele me direcionou que eu sou filha de Deus. Josiele é filha de Deus. E qual que é o meu propósito, Senhor? A gente sempre fica buscando o nosso propósito, né? De fazer algo no mundo, né? De deixar o nosso legado, alguma coisa assim. Mas o Espírito Santo trouxe muito forte que o meu propósito, independente de quem eu seja, da profissão que eu esteja exercendo, de qualquer lugar que me coloque, o meu propósito, antes de tudo, é levar a palavra de Jesus. Meu propósito, antes de tudo, é fazer o ID. Meu propósito é que em cada palavra, cada atitude que eu fizer, em qualquer lugar que eu estiver, que Jesus seja visto. E quando o Espírito Santo trouxe isso muito forte no meu coração, está lá na minha parede. Agora não está mais porque eu mudei de casa. Mas eu tenho postiches espalhados pela casa e um desse postiche não se esqueça que o seu propósito é levar Jesus para onde você for. E quando a gente descobre isso tudo, fica mais fácil, né? E aí, no meu devocional, né? Agora, entrando na palavra de verdade, depois de tudo isso. Por isso que eu aceitei, porque eu acho muito importante a palavra. E o meu temor a Deus de não deixar de levar o que Ele traz ao meu coração. No meu devocional, eu estava lendo Lucas. E o Espírito Santo trouxe aqui, que nem o pastor Jair fala, saltou para mim a palavra aqui. Lucas 10. E é onde Jesus envia os 72 discípulos. Na minha Bíblia está 72, mas algumas falam 70. Mas é que Jesus está enviando os discípulos, né? Para fazer o evangelismo. Então eu vou pedir para o pessoal colocar aqui Lucas 10:1. A gente vai ler aqui esse texto. E depois a gente vai entender o que Jesus tem a nos dizer sobre o evangelismo. O que Ele quer que a gente faça. Então vamos lá. Pode? Me acompanhem aí. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2. Adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou os enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não,
ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Vamos lá no 16 agora. Aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Amém? Vamos orar mais uma vez aqui, vamos fechar os nossos olhos e orar em cima disso que Deus tem a nos dizer. Pai amado, poderoso, Senhor, nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Pai, desperte em nosso coração cada vez mais fome e sede e nos mostre, Senhor, a melhor forma de levar a Tua palavra. Senhor, estamos aqui disponíveis, totalmente disponíveis. Nossos ouvidos, nossos olhos, a nossa mente. Cele tudo, Senhor. Cele tudo e nos conecte diretamente com o Senhor. Amém. Amém, irmãos. Então, gente, e aí, quando eu estava lendo esse texto, vários pontos aqui saltaram. Deixa eu subir aqui que vai ficar voando. Vários pontos saltaram para mim aqui. E aí eu separei quatro específicos que eu acho que Jesus quer dizer alguma coisa para a gente, né? No meio desse monte de coisa, ele sempre tem algo a dizer. O primeiro ponto que eu vi é aqui, que logo no primeiro versículo, Jesus diz: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Jesus nos envia diante dele para preparar o caminho para algo maior, para o mover dele. E aqui Jesus me chamou a atenção que muitas vezes a gente cai num engano tremendo. Um engano assim enorme, enorme mesmo, de achar que a gente só precisa bater uma meta. Que a gente precisa fazer com que as pessoas aceitem a Jesus a qualquer custo. A gente acha que a gente vai lá, vai conversar com a pessoa: pô, irmão, vamos aceitar Jesus? Oba, ganhei. Vou chegar lá na frente de Deus e, ó Deus, ó as almas aqui, ó, que eu ganhei. E na verdade tem algo muito maior por trás disso, né? Quando Jesus diz aqui, e ele sempre envia alguém adiante dele para preparar o caminho, não é apenas só bater uma meta, né? Quando evangelizamos, estamos sendo mensageiros de um novo tempo na vida daquela pessoa, daquela família. E mais do que a pessoa aceitar a Cristo, nós estamos abrindo a porta para que Jesus vai fazer ali, né? Muitas vezes a gente está na escola, a gente está no nosso trabalho, a gente está no meio ali da nossa família, e tem pessoas ali precisando da palavra de Cristo. Tem pessoas ali precisando abrir a porta para que Jesus entre, né? Para que Jesus faça ali a melhora. Então, quando você vê essa situação, a gente sempre pede assim, discernimento para o Espírito Santo, para que a gente leve a palavra da melhor forma para aquela pessoa. E não porque a gente precisa que ela aceite a Cristo, mas porque a gente está fazendo o nosso papel, como o pastor Kleber às vezes fala aqui, a gente é só o jumentinho, né? A gente está levando ali aquilo que aquela pessoa está precisando, a gente está levando uma transformação para ela.
Então, nosso papel como cristão, como pessoa que detém a palavra, como pessoa que detém o conhecimento, como pessoa que está aqui, que tem uma vida de comunhão, como pessoa que recebe a informação, a gente tem que entregar para outra pessoa, mas com o sentimento de eu estou transformando a vida dela ali, mas eu estou preparando o caminho para algo muito maior. Jesus, sempre que ele vai fazer alguma coisa, né, ele manda alguém. E quando ele foi nascer não foi diferente, né? Quando ele resolveu descer à terra, ele mandou João Batista, tinha João Batista ali para preparar o caminho dele, para a primeira vinda. E nós aqui, hoje, nós somos os responsáveis por preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. Amém? Não é só entregar a palavra de qualquer forma. Não é só falar, irmão, vamos lá na igreja. É acompanhar, é abrir a porta para aquela pessoa, para que ela veja Jesus em você, nas suas atitudes. E aí, irmãos, eu coloquei aqui que Jesus nos chama a ser mensageiros, né? E precisamos ver as oportunidades no deserto, né? Assim como João passou a vida dele inteira no deserto ali, né, se preparando para o ministério dele e tudo mais, ele se preparou ali e ele levou tudo o que ele conquistou para o ministério dele, né, para espalhar a palavra de Cristo. Então é isso que a gente deve fazer em momentos difíceis, em situações difíceis do nosso trabalho. Quando a gente está ali, a gente não vê, porque o meu trabalho é muito difícil. Porque na escola, nossa, aquelas pessoas são muito chatas. No meu trabalho, meu chefe, é muito complicado lidar com ele. Poxa, irmão, você é a passagem, né? Você está ali para preparar o caminho para aquela pessoa aceitar Jesus, para aquela pessoa ela melhorar o comportamento dela com o Espírito Santo. Então, assim, nesses desertos, nesses momentos difíceis, lembre do seu propósito. Você está aqui para preparar a segunda vinda de Jesus. Outro ponto aqui muito importante que eu coloquei, está lá no verso 3, que Jesus fala aqui para eles que a colheita é grande, mas que os trabalhadores são poucos. E ele diz: vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. E aí eu fiquei nisso aqui. Eu falei, cara, ele está me enviando como cordeiros entre lobos. Deixa eu entender. E eu entendi que Jesus não nos engana, ele não mente para a gente sobre ser difícil a missão do evangelismo, né? A gente até fala, se você quer me seguir, pegue tua cruz e me siga, mas a missão do evangelismo, ela é muito difícil. Ela não é fácil de entregar. Falar sobre Jesus no mundo de hoje, eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu sou questionada por algumas coisas, né, certas coisas, dá até um medo de se posicionar, de ser atacada e tudo mais. E aqui Jesus já está me falando que ele está me enviando como cordeiro, como uma ovelha entre lobos. E aqui, o que Jesus quer dizer para a gente? Quando ele nos manda como ovelhas, é no sentido figurado, certo? As ovelhas, elas são inocentes, elas são indefesas. Elas dependem do pastor para que protejam elas, para que guarde elas, né? E nesse caminho, elas podem ser atacadas por lobos. E quem são os lobos? São as pessoas que tentam tirar as nossas oportunidades, são as pessoas que nos atacam no momento de vulnerabilidade, são as pessoas que nos atacam quando a gente está ali para pregar a palavra e a pessoa dá uma risada e fala, não é isso, não tem nada a ver. Ou que usa a palavra para nos afrontar também, né? Pega um versículo lá totalmente fora de contexto e joga na nossa cara e fala assim, e aí agora? Né? E aí, irmãos, cadê minha parte? Está aqui. E Jesus deixa esse perigo escancarado para a gente, né? E como é difícil entregar o evangelho. Porque ao mesmo tempo que ele vai abraçar a pessoa, que ele vai dizer para a pessoa que com ele ela tem vida em abundância, que perdendo a vida aqui, ela vai ganhar lá na frente, que com ele vai ter dificuldade, mas ele estará no barco. E isso é muito difícil falar para uma pessoa. É muito difícil, às vezes,
fazer ela entender, e aí a gente entende que na verdade não é a gente que faz ela entender, né? Todas as vezes que eu vou conversar com alguém e vou entregar alguma palavra difícil, eu falo: Espírito Santo, prepare a mente da pessoa. Espírito Santo, rega o coração dela ali para que a palavra caia como uma semente ali que dê frutos. Mas enfim, é muito difícil, é muito difícil. O Evangelho, ao mesmo tempo que nos abraça, ele te confronta, ele exige mudança de vida. Então, aqui é momento de reflexão, né, de aceitação do que você escolheu fazer e de compartilhar o que Jesus nos deixou, né? E tem até aqui um ponto que ele fala: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Porque assim, mesmo que as coisas pareçam difíceis e tudo mais, vão ter pessoas ali para tirar o seu foco. Não caia, sabe? Foque na sua palavra, foque naquilo que você tem a fazer. É momento de confiança em quem Ele é e no que Ele nos deixou e em quem escolhemos ser. Do que eu falei lá sobre o nosso propósito de levar a palavra de Jesus. Mas continuei pesquisando aqui, né? E aí lá em Mateus 10:16, eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar aqui para mim. Lá em Mateus 10:16, ele complementa, né? Lá ele estava enviando os 12, né? Não eram os 70, Mateus está contando o envio dos 12. E aí ele diz: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Na minha Bíblia fala: tenham a astúcia da serpente, né? E eu fiquei assim: caraca, a serpente, ela é o animal que todo mundo fala assim: que é isso, né? A serpente foi lá que preparou o caminho para Eva, que deu ali a ideia da maçã e tudo mais. E Jesus usou ela ali, né? Deu um exemplo, né, de astúcia. E sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Então ele nos dá um direcionamento de como agir entre lobos, né? Vocês precisam ser astutos como a serpente. O que é ser astuto? A astúcia é a sabedoria prática, é a sabedoria na prática, é a forma de você lidar com as situações. É você ser inteligente ali e não se colocar em ciladas. Não deixar que comportamentos tolos, comportamentos ignorantes te roubem o momento de plantar a semente ali no coração daquela pessoa. Então, a astúcia, ela não pode vir sozinha, né? Porque se a gente for astuto como a serpente 100% integral, a gente vai acabar desviando um monte de gente. Porque a serpente ali, ela busca ser esperta para que ela possa ali acabar com a pessoa, né? Matar a pessoa. Mas Jesus diz: seja astuto como a serpente e seja inocente como as pombas. Ou seja, é trazer ali o seu sangue de Cristo, né? O Espírito Santo que habita em você em meio às suas atitudes, né, com inteligência. E aí eu fui lendo e achei lá em Lucas 20 2 exemplos que Jesus nos dá sobre como ser astuto e como ser inocente ao mesmo tempo. Aí eu vou pedir para o pessoal abrir aqui. Lucas 20, do 1 ao 8. A gente vai ver um exemplo de Jesus. Bem rápido aqui. Na verdade, eu consigo até dar uma resumida, né? Que Jesus, ele estava ensinando o povo no templo ali e pregando. E aí os chefes sacerdotes chegaram nele e falaram assim: você está pregando aí com a autoridade de quem? Né? Por que você está fazendo isso, né? E aí Jesus poderia ter tacado no peito dele assim: porque eu sou filho de Deus e eu posso. Mas ele não queria, né, aquele momento ali. Então Jesus foi astuto e disse: eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará. Porque estavam convencidos de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era.
E Jesus disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Então, assim, Jesus, ele nos mostra que é possível você ser esperto em meio a situações difíceis de pregar o evangelho, né? Se Jesus fez ali, ele deu o exemplo, é só a gente agir com sabedoria, né? E ele, claro, era o Rei dos Reis, ele é o Rei dos Reis, agia com o Espírito Santo. Mas a gente também tem o Espírito Santo dentro da gente. Então, com relacionamento, com intimidade e tudo mais, a gente consegue se sair bem dessas circunstâncias. E um outro exemplo aqui, que é em João 20 a 26, eu vou resumir aqui também, que é quando Jesus é questionado se é certo pagar imposto a César ou não. E ele é questionado porque os carinhas lá do César se fingiram, ali foram de espiões e queriam pegar ele no fraga, ali, né? Queria que ele respondesse de uma forma errada para que ele fosse preso. E aqui no verso 23 fala: Jesus percebeu a astúcia deles e lhes disse: mostrem um denário de quem é a imagem e a inscrição que há neles. Aí as pessoas responderam: de César. Ele lhes disse: portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com sua resposta, ficaram em silêncio. Se Jesus dissesse sim, tem que pagar imposto a César, e as pessoas que seguiam ele iam ficar assustadas e poderia atrapalhar o ministério dele. Mas, e se Jesus dissesse não, né? Ele estaria negando ali, né? Cadê até que eu coloquei? Se Jesus dissesse não, ele seria preso e morto antes da hora, porque era isso que eles queriam, né? Que dedasse, né? Falasse não, não é isso. E aí seria preso. Então aqui a gente tem um exemplo de como Jesus sairia disso, né? Então, irmãos, não caiam em ataques, em armadilhas. Sempre ofereçam uma resposta alternativa, mas sempre guiada pelo Espírito Santo. As perguntas, elas podem ser difíceis, né? A gente enfrenta muita coisa aí. Mas se a gente contar sempre com o Espírito Santo para guiar as nossas atitudes, guiar as nossas palavras, a gente consegue entregar da melhor forma, né? O terceiro ponto, eu já estou acabando, gente. O terceiro ponto, lá no verso 8, onde Jesus diz: quando entrarem numa cidade, forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Né? Curem os doentes que ali houver e quem lhe der ouvidos. Né? Ele fala: se a pessoa não te der ouvidos, você vai embora. Bate ali o pé, sacode a poeira e vai embora. Mas Jesus fala: se a pessoa te der ouvidos e tudo mais, cure os doentes. Mas o que mais me chamou a atenção aqui, inclusive tem a ver com uma outra palavra que eu ouvi num evento que eu fui, é que o poder de Jesus é manifestado quando há cura e libertação no local. Quando a gente já é capturado pela palavra, pelo menos eu posso falar por mim, que eu já fui capturada, eu falo assim, quando até o pastor Jair questionou: você é uma crente firmado? Eu acho que eu já passei por umas coisas bem pesadas, bem tristes assim da vida. E mesmo assim eu briguei com Deus, já fiquei uns dias sem falar com Ele. Depois Ele foi lá e me resgatou. Então, assim, para a gente que já pode se dizer um crente firmado, você consegue seguir a sua vida pela fé, sem ver, né? Agora, uma pessoa que ela não tem ali um relacionamento com Deus, ela precisa ver alguma coisa, né? E a cura, a libertação, quando ela vê ali a pessoa andando, quando ela vê a pessoa enxergando, quando ela vê a perna crescendo, fala: poxa, ali tem Deus. E é uma das formas, é uma das principais formas de capturar as pessoas, né? As pessoas conhecem o poder de Deus, né? E aí eu lembrei de uma palavra que eu ouvi, que é a diferença de palavra de profecia com a palavra de conhecimento, né? A palavra de profecia é sobre presente e futuro, né? A gente recebe de pessoas já ali enraizadas em Cristo, pessoas que conseguem olhar para frente, ele olha para você e recebem uma revelação do Espírito Santo e fala sobre isso. Mas a palavra de conhecimento é sobre o presente e o passado. E ela é usada para curar,
libertar e evangelizar. E todos nós aqui temos o Espírito Santo dentro da gente, e a gente consegue ter acesso a essa palavra de conhecimento, né? E tem até um exemplo que o pastor chama David Gava, que ele deu no seminário que eu fui. E ele falou assim que ele estava andando, e aí a pessoa passou por ele, ele começou a conversar, o Espírito Santo começou a incomodar ele. Falar assim para ele que tinha alguma coisa ali nela. E a moça, ela andava assim, toda encurvada, com a cabeça para baixo. E ele começou a conversar com ela e falou assim: poxa, você fez exames e tudo? Ela: não tem jeito, já me falaram que é desse jeito mesmo e pronto. E aí o Espírito Santo começou a falar para ele: pergunta para ela do brinco dela. Aí ela falou assim, que o brinco dela ela tinha ganhado da avó dela. Aí o Espírito Santo incomodou ele mais um pouquinho. Falou assim: e de onde? O que a sua avó fazia? O que ela frequentava? A avó dela, acho que era espírita, alguma coisa assim. Mas ela não era ali cristã. E aí o Espírito Santo falou para ele que aquele brinco ali é o que estava deixando ela encurvada. Porque aquele brinco havia sido consagrado. E ele estava ali com demônios e tudo mais, cobrindo ela ali, o que deixava ela pesada. E aí ele disse isso para ela: olha, se você tirar esse brinco aí, você vai melhorar. E aí ela: não, imagina, é o brinco da minha avó, não vou, né? E aí passou uns dias, ele encontrou ela de novo, ela tirou, porque ela não tirava o brinco. Ela tirou o brinco, e aí ela ficou bem, encontrou ele e falou assim: como que você sabia disso? Como que você sabia da minha avó? Como que você sabia que era desse jeito? Ele falou assim: eu não sabia não, mas eu conheço alguém que sabe. E essa pessoa que sabe, ela trouxe isso para mim, para te ajudar, para libertar, para evangelizar. Aquela pessoa com certeza se converteu. Aquela pessoa viu o poder de Deus na vida dela. E isso não é só um pastor ali. Se a gente ter a comunhão, nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus, estou até lendo um livro sobre isso. O nosso Deus, ele não quer só ficar com a gente distante, né? Mesmo depois da queda no Éden, né? Quando botou para fora ali o Adão, a Eva, todo mundo saiu. Na primeira tentativa de Abel e de Caim de ter relacionamento com ele já apareceu. Deus, ele quer um relacionamento com a gente. As pessoas que saíram do Egito e ficaram lá os 40 anos no deserto, elas ficaram todo aquele tempo no deserto porque elas rejeitaram o relacionamento com Deus. Na primeira oportunidade que elas tinham, elas foram lá, construíram um bezerro de ouro, pegaram um bezerro de ouro e colocaram o nome de Deus ali, porque aquela era a expectativa delas, elas precisavam ver alguma coisa. E elas queriam logo a herança sem relacionamento. E isso é impossível. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus que quer conversar com você. Ele sabe tudo da sua vida, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir o que está acontecendo no seu dia. Ele quer ouvir o que te aflige. Então, nosso Deus é um Deus de relacionamento. E a partir desse momento que você vai orando, que você vai dando espaço para Ele, Ele vai revelando coisas a você. Você vai criando intimidade, né? Quando você conversa com uma pessoa ali que você tem muita intimidade, ela te conta segredos. E o Espírito Santo não é diferente. Ele é uma pessoa. Então, irmãos, aqui você tem essa oportunidade, sabe? De levar a palavra de Deus ali, trazer uma palavra de conhecimento. E um outro ponto aqui que eu coloquei é: proteja seu coração das rejeições. Aqueles que não ouvirem não é sobre você, mas é sobre Jesus. Então não deixe que te pare, né? A gente se sente rejeitado quando a gente fala sobre Jesus e as pessoas nos ignoram, né? Fere o nosso ego. Só que não é sobre a gente. Nunca foi sobre a gente, né? É sobre Jesus. E aqui no verso 16, ele diz: aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aqueles que os rejeita, está me rejeitando. Mas pior ainda do que me rejeitar, está rejeitando aquele que me enviou. Está rejeitando a Deus. E eu ouvi isso ainda bem antes da Vanessa
a irmã do Douglas e tudo mais, dos meninos, ela sempre me dizia que ela tinha muita dificuldade na escola, porque quando ela falava sobre Cristo, ela era rejeitada, não era acolhida. Isso fazia mal. E aí Jesus trouxe isso para ela no coração dela, que eles não estavam rejeitando ela, eles estavam rejeitando a Cristo. Porque se ela se misturasse, se ela falasse alguma coisa ali, entrasse na onda, ela seria logo aceita. Então, irmãos, mesmo quando você for falar alguma coisa para alguém e a pessoa te rejeitar, não é sobre você. Comece a orar pela pessoa, proteja o seu coração. Não seja orgulhoso, não tenha ego, sabe? De verdade, é sobre Jesus. E o último ponto que eu coloquei aqui é que a gente tem autoridade, nada nos fará dano. E assim, Jesus deixou super claro aqui. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, senão... Não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Irmão, Jesus está falando aqui, eu te dei autoridade. A palavra do Senhor é viva, Ele não está falando só para os 70, Ele está falando para mim, Ele está falando para você. Ele te deu autoridade. Ele falou assim, vai lá, você vai pisar em cima de cobra e escorpiões. Você vai expulsar demônios, e por minha causa... Pelo meu nome, porque o nome de vocês estão escritos nos céus. Então aqui a gente é embaixadores de Jesus na terra. E quando você escuta isso, isso não te encoraja? Isso não fala, tipo, não te dá sede, não te dá vontade de levar a palavra? Você está protegido pelo Rei dos Reis, sabe? O que mais que eu quero? Eu vou fazer o que Ele me pediu. Eu vou entregar o que Ele está me dando. Então, irmãos, não há o que temer se cremos em Jesus, se aceitamos o preço que Ele pagou e se reconhecemos isso. Então, pregue a palavra, mesmo que passar por situações difíceis, faça a sua parte. E aqui, só para concluir, tem um verso aqui, logo no Lucas 9. E eu vou pedir para o pessoal colocar Lucas 9, 62. Que é quando uma pessoa fala assim para Jesus que vai seguir ele, né? E ele fala assim, então vamos lá, mas só me seguir, bora. Aí o cara fala assim, não, mas deixa eu me despedir da minha família. Deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. E aí Jesus fala, não, você tem que pegar suas coisas e vir. E aí o cara, não, mas eu vou lá. Ele fala aqui, ó, vou eu seguir-te, Senhor. Mas deixe-me primeiro voltar e despedir da minha família. E aí Jesus fala... Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, assim, irmãos, realmente um caminho sem volta, tá? Então, assim, se Jesus já te encontrou, se você está aqui hoje, se você está ouvindo a palavra, se você sabe o que você tem que fazer, se o seu propósito é fazer o ID, se você foi comprado pelo sangue de Jesus, você já colocou a mão no arado. Você já foi queimado. Sabe? Jesus já te capturou. Você não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. E se você voltar atrás, eu sinto muito, mas aí não é apto a voltar. Eu não sou apta se eu voltar atrás. Então, no momento em que seu coração estiver pensando em desistir, no momento que seu coração estiver ali, sei não, e continuar em comunhão na igreja é muito difícil. Servir lá naquela igreja está muito difícil. Irmão, no momento que você estiver pensando isso, repreende teu coração. Repreende ali a tua carne. Mostra que quem manda em você, quem que é o seu dono, quem que é o Senhor é Jesus. E que se Ele disse para você ir e pregar o Evangelho, você vai e vai pregar o Evangelho. Você vai levar a palavra de Deus. Você vai amar o próximo. Quando o seu Senhor te diz, vai, você vai. Amém, irmãos? E era essa palavra que eu tinha para trazer hoje para vocês. Glória a Deus.